Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, trazendo mais um episódio, sim, do seu, do meu, do nosso Filosofia Reverbérica Podcast. Olha nós aqui de novo com Filosofia Reverbérica, o podcast naquele que é o episódio de número 131. Isso mesmo, episódio número 131, chegando por aqui. Mas deveria ter chegado numa quarta-feira, no dia 11 de outubro de 2023, numa reverberação incrível, mas acabou vindo hoje. Por tudo aquilo que vocês já sabem, a gente corre quanto tempo, a gente vai conseguindo dar conta de chegar e equiparar no dia a dia, trazer aí no dia a dia para vocês reverberações como vocês merecem. Então a gente vai trazer hoje para vocês aquela do matemático, aquele cara que eu sempre trago uma coisinha para vocês, que é o Blaise Pascal, ele mesmo. O Blaise Pascal, ele traz umas frases que, apesar de ele ser um matemático, tem muito a ver mais com filosofia do que com a matemática. Todo filósofo, todo matemático é um filósofo, é importante dizer isso. Ele traz a seguinte questão para vocês: o homem está disposto a negar o que não entende. Então, o homem está disposto a negar o que não entende. Então vamos lá. O homem está disposto a negar o que não entende. Então muitas das coisas que a gente nega, muitas das coisas que a gente acaba vivendo em conflito com outras pessoas, na verdade esse conflito ele acontece porque a gente não entende, porque a gente não conhece, porque a gente tem as nossas limitações e não aceita as nossas limitações, não aceita as nossas dificuldades. Por exemplo, minha dificuldade em matemática, aproveitando que a gente está falando de Blaise Pascal, eu aceito minhas dificuldades, então eu não nego a matemática, eu reforço minha dificuldade e tento buscar aprendizagens, formas de dar conta de realizar as coisas que eu necessito, como eu imagino que vocês devam dar conta de atingir as coisas que vocês buscam atingir, buscam tentar fazer. Mas, meus queridos reverbéricos e reverbéricas, existem pessoas à nossa volta, existem pessoas em nossa sociedade que negam coisas reais, negam coisas factuais, negam posicionamentos, negam estudos bem detalhados de pessoas que dedicam a vida a estudar determinados assuntos. Eles negam com o objetivo de simplesmente negar, porque na verdade eles não entendem. Uma coisa, eu vou usar de exemplo, uma coisa que foi muito libertadora na minha vida, que com certeza para algumas pessoas é muito difícil entender, porque o intelecto às vezes ainda é muito pequeno, dificilmente ele vai progredir muito, tem a ver com as questões da população LGBTQIA+, P, e que entram várias letras, tá? Todo respeito a essas pessoas. Eu não consigo decorar as letras e cada vez vocês aumentam mais, aí fica mais difícil ainda. E eu já sou uma pessoa limitada e aí acaba me dificultando ainda mais. Porém, o respeito que eu tenho por essa população me leva a compreender coisas, a buscar compreender coisas, e assim como um professor me faz tentar entender para que eu respeite, para que eu conviva na sociedade de diferentes maneiras, de diferentes formas. Bom, então uma coisa que sempre me confundiu foi uma questão que aparentemente era complexa e que quando me explicaram me fez entender muito melhor, e ao entender muito melhor, respeitar muito mais e fazer com que, independente de aceitar ou não, porque não tem que aceitar nada, porque afinal eu tenho minha cis heteronormatividade que me dá um privilégio, e essa cis heteronormatividade me diz em alguns grupos que eu tenho que aceitar ou não, e aí eu não tenho que aceitar nada ou não, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com as pessoas, e eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. Tipo, se você é um idiota que gosta de criticar as pessoas pelos que elas fazem, ou pela forma que elas escolhem, ou pelas formas que elas se identificam, ou pelas formas que elas orientam a vida delas, eu não consigo achar outra piada não, né? Porque não é piada isso, mas outra palavra para
te identificar como um idiota. Eu não consigo achar outra melhor. Porque para mim você é um idiota. Sendo assim, todas as discussões que vêm nesse âmbito, elas podem ser desmistificadas, elas podem ser bem explicadas desde o momento que você se coloque a ouvir as pessoas que entendem sobre o assunto. E isso para mim foi libertador. Quando eu entendi a diferença entre gênero e sexualidade, eu descobri que uma pessoa transgênera, que de repente era mulher e ela se identificou como um homem, e é um homem transgênero, que ele pode sim ficar grávido. Porque biologicamente ele tem útero, mas ele não deixa de ser homem por causa disso. Porque ele tem uma identificação de gênero. E esse mesmo homem que tem uma identificação de gênero, ele pode ser gay, pode se relacionar com um homem. Sim, é isso mesmo, pode se relacionar com um homem. Obviamente, esse homem não vai ser um homem cis, não vai ser um homem hétero, porque ele vai ter determinado conhecimento da sexualidade dele a partir das questões que vão estar presentes para ele dentro das questões de gênero e de sexualidade, certo? Portanto, dificilmente, quando a gente diz que é uma pessoa cis, né? Dificilmente essa pessoa cis é uma pessoa que vai ter abertura para se relacionar com pessoas de outro gênero ou com outra sexualidade, né? De outro gênero sim, mas do mesmo gênero ou de outra sexualidade que não a dela. Mas essa relação, ela não precisa ser afetiva, né? Como a gente conversava, mas ela precisa existir e as pessoas precisam aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com o outro da melhor maneira possível, com todo o respeito possível, fazendo com que o outro seja reconhecido como outro, reconhecido como diferente e a diferença seja algo bom, não algo ruim, como se coloca muitas vezes. Mas na maioria das vezes, esse povo que é mais idiotão e que critica essas coisas e quer se intrometer da forma que a pessoa vive a vida dela, quer se intrometer como é que o outro pensa a vida dele ou dela, essas pessoas, elas opinam sem saber do que elas estão falando, opinam e querem se intrometer na vida das pessoas que ela desconhece, porque ela acha que o jeito que ela vive é o certo e não existe outra forma de se pensar. Sendo assim, reforçando o que Blaise Pascal nos traz, o homem, ele nega, ele vai falar mal, ele vai falar que não existe, ele vai falar que não tem essa possibilidade, ele vai criticar, vai falar que é uma coisa ruim, vai falar que se o filho dele fizer isso, ele prefere ter um filho morto do que ter um filho gay, e por aí vai, gente. Essas coisas absurdas dessa gente idiota que vocês devem ouvir e que ficam cuidando da vida alheia em vez de cuidar da própria vida, em vez de cuidar de si próprio e parar de encher o saco e parar de ficar cuidando da vida dos outros. Sim, esse tipo de pessoa precisa ouvir efetivamente o que Blaise Pascal diz quando indica que o homem está disposto a negar o que não entende. Porque à medida que ele não entende, ele vai ficar negando, vai ficar falando que é, que não é, o que deixa de ser. E é a partir daí que a gente traz a contribuição. Para encerrar com vocês hoje, o nosso Filosofia Reverbérica, no seu episódio de número 131, com essa reverberação, deixando esse velho recado, esse ótimo recado para você. Que você pare de cuidar da vida dos outros, que você não cuide da vida dos outros, que você cuide da sua própria vida, e assim você não vai ficar pensando, você não vai negar as questões do outro, a vida do outro, porque o outro é o outro. Então, se você não entende,
fica na sua, guarda pra você. Você não entende, é você que não entende. O outro tá pouco preocupado se você entende ou quer cuidar da vida dele ou não quer cuidar da vida dele. Cuida da sua vida, que com certeza você só tem coisas a ganhar, só tem coisas positivas a acontecer na sua vida. Então, eu deixo um beijo no seu coração e deixo para você também a mensagem para que você cuide da sua vida e fique cuidando da vida dos outros. Seja o melhor para a sua vida, não para a vida dos outros. E, principalmente, aproveite melhor e não negue as coisas que acontecem, mesmo que você não conheça, porque muitas coisas não diz respeito a você, diz respeito às outras pessoas. E o mundo não gira em torno do seu umbigo e você não é a melhor pessoa do mundo e as coisas não vivem ao seu redor e as coisas não estão à disposição da sua vida. Então, eu encerro por aqui, deixando um beijo no seu coração e o velho recado para que você compartilhe, você curta e ative as notificações para mandar para as pessoas e principalmente não se esqueça.